Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Alves. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre como que a gente consegue colocar os nossos exercícios físicos em dia, sabendo que temos uma rotina aí totalmente conturbada e corrida, com um monte de coisa para fazer. Trabalho, faculdade, família, enfim. Como que a gente consegue colocar isso em prática na nossa rotina? Fechou? E antes de começar o vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse vídeo eu vou fazer um react sobre o podcast do MHM, que é um vídeo que ele fala de exercício físico e como que você consegue conciliar isso na sua rotina, que eu falei pra vocês no começo, né? E o podcast é bem bacana, recomendo vocês seguirem, é um podcast bem bacana, o Edson traz vídeos sensacionais, o Edson é incrível trazendo conteúdo, eu recomendo vocês seguirem ele, porque ele traz muito conteúdo de qualidade, fechou? Então agora eu vou jogar daqui pra cá e a gente vai começar a ver o react junto, beleza? Hoje. E foi até coincidência que a gente ia gravar com você, então vou terceirizar essa bucha pra você, né? Obrigado. Ele contou pra mim que ele tá numa fase de trabalhar e fazer faculdade. Certo. Então ele sai de casa cedo, ele sai 7 da manhã. Essa parte de trabalhar e estudar é uma realidade de muitos brasileiros que estão começando nessa vida, né? Tipo, depois dos 18, 19 anos, já começa a trabalhar e começa também a estudar, fazendo algum curso, uma faculdade, e aí quer começar também a cuidar do corpo. Ter esse tempo livre, né, para se exercitar e afins. Então é uma realidade que eu acho que provavelmente você está enfrentando. Então eu acho que vai casar um pouco com o que você está passando aí na sua rotina. Vai pro trabalho, trabalha, deve sair do trabalho ali numa faixa de umas 4h30, depois vai pra faculdade, ele faz faculdade em uma outra cidade e acaba chegando na casa dele meia-noite. E ele queria ter um espaço pra fazer. Ele, como é que eu concilio trabalho, faculdade e exercício físico? Como é que faz pra gente conseguir, ou pelo menos qual o seu conselho você daria pra uma pessoa que precisa conciliar o corre do dia a dia com uma atividade física? Conveniência, velho. Faz o que é mais conveniente pra você. Tu vai ter que fazer algum tipo de sacrifício, mas procure algo, tipo assim, não deixe de fazer o exercício físico. Se você não consegue durante a semana, faz final de semana. Não é porque você fez 2 vezes na semana só que não vai ser efetivo. Isso é verdade, porque quando a gente olha para exercício físico, a gente se apega muito a questões de horas, né? Tipo, é lógico que tem o recomendado, né? Que nem a OMS fala, você tem que fazer no mínimo 30 minutos de exercício físico. Legal, por dia, né? Legal, tal, mas se você não consegue fazer, tipo, não necessariamente você é um cara que vai estar fora disso. Pelo menos você vai estar iniciando ali, ter essa prática de você estar se exercitando. Óbvio que eu recomendo sempre mais, mas o interessante é você pelo menos ter um pouquinho na sua rotina para você ter aquele hábito, aquela chavinha para você ter aquela parte sua de estar se exercitando e que de pouco em pouco você vai começar a encaixar nessa rotina, tá bom? Porque você viu aquele atleta X ou Y que treina todo dia, por exemplo. 2 vezes na semana, um treino bem feito, pode sim te trazer resultado. E se mantenha ativo durante a semana ali, sacou? Nesse meio tempo, se o objetivo dessa pessoa é emagrecer, às vezes, cara, procura caminhar ou ir para o trabalho a pé, por exemplo. Encaixa uma caminhada entre uma aula e outra. Enfim, otimize o tempo. Porque com certeza, entre cada etapa dessas, tem algum tempo ocioso. Saca? Que seja 15 minutos. Então, otimize isso. O que eu faria nesse caso? O foda é que ele chega em casa meia-noite, tá ligado? Aí até pegar no sono, talvez é 00:30, 1 da manhã. É complicado. Mas o que eu faria pensando nisso? A aula, provavelmente ele chega um pouco antes, porque ele sai 4h30, ele chega... Outro ponto também acho que é legal de falar. Quando eu trabalhava como estagiário, antes eu também, saía umas 4 horas, 4h30 por aí. Aí eu ia do estágio e eu ia pra faculdade, né? E aí o que eu fazia? Eu ia nesse trajeto sempre buscando ter alguma parte ali em que eu pudesse me mexer. Então, por exemplo,
Eu ia da faculdade e às vezes eu ia do trabalho para faculdade, às vezes eu ia de bicicleta, né? Aqui na cidade onde eu trabalho, tem aqueles aplicativos que você consegue alugar uma bicicleta e você consegue ir para lá pedalando. Então eu ia do trabalho, no caso não trabalho, né? Mas ali da rodoviária, onde era perto do meu trabalho, até ali a faculdade. Era por volta de uns 20 minutos, 25 minutos, de 20 a 30 minutos pedalando, né? Dando essa pedaladinha, pá, legalzinho. Então já era uma coisa que eu exercitava, né? Todo dia ali na minha rotina já era uma coisa tipo, ok, estou pedalando, estou me mexendo, né? Ou se não, por exemplo, poxa, tá chovendo, né? Pô, aí não tem o que fazer, paciência. Mas pelo menos eu já tinha ali uma rotina de não estar pedalando ali no meio da minha semana, visto que eu também tinha essa rotina de acordar cedo e ir pra faculdade, ou acordar cedo, trabalhar e depois ir pra faculdade. Talvez um pouquinho antes das aulas começar, talvez, eu não sei, né? Eu tô supondo aqui. Procurar uma academia, geralmente tem academia em faculdades, pelo menos na onde eu fiz faculdade, tinha uma academia da faculdade, não era? Isso aqui é também outro ponto legal, então, porque às vezes você, tipo, tem ali na sua rotina, né, alguns horários vazios, né? Então, por exemplo, você tem lá 2 aulas na faculdade, né? A primeira aula que é, sei lá, do primeiro intervalo, geralmente é se for à noite, das 7 até umas 8h30, 9 horas, e depois do intervalo, né, que é a segunda aula, umas 9h30 até as 11, né? Então, se você vê que tem uma aula livre ali, né, pô, tenta se encaixar numa academia perto da faculdade e começar ali a fazer uns exercícios, né? Aonde eu estudava antes, tinha um pessoal que fazia isso, né? Então, por exemplo, o pessoal ia pra faculdade no primeiro horário, no segundo horário. Para mim não dava, porque eu não morava lá naquela cidade onde eu estudava. Então, eu meio que já chegava no serviço, já chegava da faculdade, depois do serviço, né, já com a roupa já pronta para só ir para casa. Então eu não consegui levar uma terceira peça de roupa, porque eu já estava bem ali na correria, sabe? Mas eu já antes me adiantava dando uma pedalada, dando uma caminhada também, então já era meio que meu exercício, né? E eu também não tinha, na época, vamos dizer assim, um cadastro nas academias, porque eu estava economizando dinheiro, mas é um outro assunto, tá? Ao redor tem alguma coisa, sempre tem. Vai direto pra lá, faz um treino que seja, e nem precisa ser todo dia, 3 vezes na semana, em dias que tu consegue ali manejar a aula, primeira aula, chegar um pouquinho atrasado, sei lá, saca? Não tô falando pra eu chegar atrasado, mas é aquela coisa, velho, quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, sacou? Tipo, porra, vou dar um exemplo nada legal de um pai de família casado, mas olha as pessoas que querem trair, por exemplo, elas não dão um jeito de fazer acontecer a parada por causa do tesão, sacou? E da malandragem. É isso, tenha tesão por treinar, tenha tesão por fazer o exercício físico ali, por adquirir esse hábito saudável. Isso é verdade. Um ponto também legal que é bom de falar, por exemplo, otimize seu final de semana, né? Eu, quando estava nessa correria de fazer faculdade, etc., eu pegava e deixava meu final de semana para parte da manhã eu fazia exercício físico, então eu gostava muito de correr, eu ainda gosto de correr, né? Então eu corria muito no final de semana na parte da manhã, então eu acordava cedo, eu ia sábado, domingo dar uma corridinha, então eu também tinha essa coisa de estar me exercitando no final de semana, que eu acho que é um ponto que vocês podem estar trazendo para a rotina de vocês, né? Então, poxa, tô na correria no meio da semana, o que você pode fazer é otimizar seu tempo, ver ali os intervalos que você tem e tenta fazer alguma coisa ali com esse intervalo. Poxa, minha faculdade é longe, então vou de ônibus até um ponto, depois eu paro um ponto antes ou 2 pontos antes, vou caminhando até a faculdade. Pô, consigo de bike, vou dando uma pedalada, já dá uma ajuda para você. Uma outra coisa que também é legal, é pequeno isso, mas também ajuda bastante, né? Então, por exemplo, na sua faculdade, pô, geralmente tem uma faculdade tem vários andares, ou faculdade, o campus é longo, né? Então dá uma caminhada também, né? Dá uma caminhada ali, em vez de ir pra faculdade, pra sua sala, perdão, de elevador, sobe a escada, né? Faz esse exercício físico, faz esse movimento, porque de pouco em pouco você vai ali contabilizando esses pontinhos aí no seu corpo para a parte de exercício, né? E aí, pô, você tem um pouco uma condição melhor de fazer uma academia nesse meio tempo, vê os intervalos que você tem disponível, faz uma academia também, busca você fazer esse exercício, sabe? Chega em casa mais cedo, põe algum vídeo no YouTube, faz algum vídeo, faz aqueles vídeos de exercício HIIT, né, que é de alta intensidade em pouco tempo. Busca otimizar seu tempo.
Sabe, quando a gente olha nosso tempo como um todo, a gente vê que tem algumas lacunas, alguns espaços. Pega esse tempo, vai otimizando, sabe? E acima de tudo, busca ter vontade em fazer exercício, porque isso é um investimento que você faz que no começo você não sente tanta diferença, mas você vê no longo prazo o que você está colhendo, né? Porque você vê que você tem mais disposição, você começa a ficar com o corpo mais definido, você começa a se sentir mais à vontade para querer fazer mais exercício, você começa a ter mais disposição para fazer coisas da vida como um todo. Então, pega essas lacunas na sua rotina e coloca alguns exercícios nela. E, de novo, não precisa ser todos os dias. Pô, pelo menos ali 2 vezes na semana, 3 vezes já tá uma coisa boa. E também otimiza o seu final de semana, para que você tenha um final de semana para você fazer exercícios. Nem que seja uma caminhada, uma corrida, mas busca você ter essa sua coisa de querer praticar exercícios, né? Acho que o resumo é ter a vontade, ter esse desejo de praticar exercício físico para você, tá bom? Você vai dar um jeito. Mesma coisa quando você tá, por exemplo, viciado em algum jogo de celular ou algum jogo de computador. Cara, tu dá um jeito de dar uma jogadinha, sacou? De fazer a parada. Então é isso, usa essa mentalidade, sacou? O que você acha que nesse caso, exercício em casa para ele pode ser uma solução? Eu acho excelente, uma excelente forma de fazer. O foda é a questão de se ele é completamente novato, dá pra fazer, claro. Só que até ele achar os... Aí aqui no vídeo eles vão falar um pouquinho também sobre parte de exercício em casa, né? É uma coisa que eu tô aderindo também, tá? Eu e minha esposa, a gente faz alguns exercícios em casa, então às vezes a gente chega do serviço, poxa, a gente chega, sei lá, um pouco mais atrasado, né? Porque a gente tem uma rotina de um horário certinho, né? Então, sei lá, às vezes acontece alguma coisa de eu ter que passar em algum lugar, depois tem que buscar ela, então... Ficou um pouquinho atrasado e vai atrapalhar a gente depois, a gente pensa, pô, vamos fazer um exercício em casa? A gente faz algum exercício ali, pelo menos só para ter aquela rotina de estar se exercitando. Ou se não, putz, tá chovendo muito, não quer ir pegar ali a moto ou o carro para ir, faz também um exercício em casa. Então, busca também alternativas para caso você não consiga estar indo na academia ou ali praticando o teu exercício, né? Então tem um plano B, bem dizendo. Poxa, eu não consigo aqui, mas eu vou fazer um exercício em casa. Poxa, eu não consigo correr, mas eu consigo pedalar. Então tenta também se adequar a uma rotina que você consiga praticar exercícios e que você consiga também fazer alguns paliativos, bem dizendo, mas não deixe de praticar exercício físico, porque é muito importante para você isso e é um resultado que você vai ver lá na frente com o seu corpo em dia, beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá curtindo esse formato de react, tá? Comenta aqui embaixo pra gente saber se você tá gostando, se você não tá gostando e como que eu posso estar melhorando pra trazer vídeos melhores pra você. Fechou? E antes de você pro nosso próximo vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Falou!